Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer reflexões no Evangelho de Jesus Cristo, conectando com estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez podermos estudarmos e aprendermos juntos. Que os teus bons anjos e mentores possam nos guiar e inspirar e que possam amparar a necessidade do coração de cada um que participa aqui conosco e aqueles que mais necessitam nessa terra. Que assim seja. Muito bem, e para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Mateus e comentado por Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Donativo da alma. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação de beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas nas instruções aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus um simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora da tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor que jorra nas nascentes do sacrifício e seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Que assim seja. Eu tenho como premissa pessoal de que um dos mais belos trechos das reflexões do Evangelho é falando como a paciência ela é uma das mais sublimes, se não a mais sublime manifestação do amor que nós temos aqui na Terra. E a paciência, ela se transforma como uma forma de caridade. E talvez uma das mais difíceis formas de caridade, porque a caridade, sinônimo de amor, tem como manifestação necessária e difícil, que exige muito esforço, a paciência. Então, essa reflexão que Emmanuel nos traz fala basicamente que tudo que nós fazemos é exemplo de Jesus para amparar os que mais necessitam no nosso mundo materialmente, de um prato de comida, que precisam de informação, de estudo, de amparo, de carinho, de afeto. Tudo isso tem um grande valor. E cada dia trabalhado, ou cada esforço, cada doação feita com um coração e desprendimento tem um grande valor para a nossa alma e para o nosso futuro de crescimento e evolução rumo a Deus, né? Mas a grande questão que Emmanuel faz é que, no final, você tem um valor muito maior se você consegue sublimar aquelas ofensas, dificuldades, as dores no seu coração e
transfigurar isso em paciência para com o seu próximo. É uma doação da sua alma. É uma doação tão valiosa ou mais valiosa do que todas essas outras, porque você está doando um esforço digno de si mesmo, da sua alma que está em elevação para a comunhão com Deus. Que nós então possamos treinar, porque eu sei que não é fácil. Por mais que eu tente, muitas situações ainda me tiram a paciência, me tiram do sério, mas a gente tem que treinar 1, 2, 10, 20, 100 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque é só através da caridade, da doação e do treino da paciência como forma de amor que nós vamos um dia, de fato, sermos sublimados para comungar com Deus. Façamos esse esforço consciente. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 30, dá de ti mesmo. Declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel que te substituem o coração? Esqueces-te, meu filho, de que pode sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro, entretanto espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco que em bafejos amigos te visita o quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te imposto? Quanto te custa a ternura materna? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de flor e frutos sem pedir um vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento bendito em repouso no sono e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em um formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam um venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprendertes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo e mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada pela falta de dinheiro. Excessivo reclamas recursos materiais para que sejas bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Sê irmão do teu irmão, companheiro do teu companheiro, amigo do teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o teu coração. Comunica-te com o próximo por meio dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Que serias de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temermos a rudeza e a maldade? Dá de ti mesmo em toda parte. Muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Que assim seja. Eita, que texto lindo, né? Dá de ti mesmo, complementando a reflexão do Evangelho. Esses exemplos que o Neio Lúcio traz pra gente são lindos demais. E quantas vezes a gente, por mais que saibamos disso, esquecemos de refletir no nosso dia a dia sobre essa perfeição. Ninguém precisa ter dinheiro, nem um pouco, nem muito, nem sobrando, muito menos, para poder doar algo de si. A doação, ela é exemplificada todos os dias em nossa vida pela natureza. O sol brilhando gratuitamente, um ar que nos visita e nos refresca, a água que nos deixa hidratados e nos traz bem-estar, um alimento que nos deixa mais serenos e tranquilos, evitando o nosso desfalecimento e falta de energia. Muitas dessas coisas, né, o alimento pegado numa árvore, um pé de fruta, como dizem, na natureza, ao ar livre, na rua,
E nada disso é cobrado da gente. Já pensou se Deus fosse cobrar da gente tudo que Ele nos dá? Já pensou se pela nossa imprevidência e falta de compaixão, a maldade que ainda existe no nosso mundo, os bons espíritos de Deus fossem se esquivar de se aproximar de nós para amparar e ajudar, a gente estaria perdido nesse nosso caminho de evolução, porque a gente não teria o amparo de mais alto e nem todos os reforços que tanto precisamos para aprendermos e crescermos. No nosso sonho, nós todos temos nossos anjos de guarda, nossos bons mentores que nos guiam, né? Às vezes aqui, junto do nosso lado, encarnados, próximos a nós, ou lá no céu, em outro plano, nos amparando e guiando. E eles não nos cobram para fazer nada disso, mas toda noite, todas as vezes que nós damos oportunidade, eles estão ao nosso lado amparando. Claro que às vezes nós mesmos nos afastamos deles por nossas vibrações, pensamentos, energias não tão positivos e que afastam, repelem, né, esse amparo e socorro, mas via de regra estão sempre ao nosso lado, se esforçando para nos amparar. E nós, o que estamos fazendo de graça para amparar ao nosso próximo? O que é que nós estamos tentando fazer para doar e amparar, auxiliar os que nos cercam? Um sorriso, um ouvido, uma canção amiga, quem sabe? Um prato de pão, quando é possível. Amparar e doar. O coração está cheio de coisas que nós cultivamos nele e nós podemos doar tudo isso. Que possamos então fazer o nosso melhor para sermos melhores a cada dia, recebendo e colocando em prática todo esse amparo de mais alto que nos dá a oportunidade de evoluirmos. Que assim seja. E dentro deste contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico cujo título é o seguinte: A compaixão desaparece. 2 pontos. O afeto e a caridade são maiores para uma única criança necessitada. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título PLOS ONE, tá? Ou PLOS 1, pelos autores Daniel Vastjal, Paul Slovic, Marcos Mayorga e Ellen Peters. Esse artigo científico, ele nos traz uma análise de uma sequência de artigos que os autores publicaram falando sobre a compaixão, sobre a forma de amparar e doar, né? Aqui com foco até mesmo material, físico e financeiro mesmo. E mostrando que muitas vezes nós nos solidarizamos, temos solidariedade para com uma criança que às vezes nós conhecemos um pouquinho mais da história dela e aí passamos ao lado, e isso tem grande valor, nós sabemos disso, né? Amparar e socorrer uma pessoa. Mas às vezes nós, quando vivenciamos repetidas experiências de ver pessoas na mesma situação, nos deixamos endurecer o coração, o sentimento e a alma e esquecemos que as pessoas continuam sofrendo da mesma forma como aquela primeira. Esquecemos que o sofrimento continua até ele poder ser abrandado com um socorro e um amparo. E, às vezes, quando nós temos grandes catástrofes, pessoas de um país inteiro passando por situações difíceis, nós não nos sentimos tocados, como nós nos sentimos por, às vezes, uma pessoa. E isso mostra que é necessário um esforço consciente do nosso sistema 2, que quer dizer basicamente o seguinte: o nosso sistema racional, parar, analisar, pensar e colocar uma empatia ativa na nossa avaliação do dia a dia, para que possamos doar e amparar mais de fato, porque tem muita gente que vai precisar. O mundo é muito desigual ainda e tem muita gente sofrendo. E se a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem essa capacidade de sentir mais. E aí a gente age com essa emoção de poder tirar alguém de um lugar onde nós não gostaríamos de estar. De pelo menos, se a gente não pode resolver todo o problema, a gente vai dar um consolo, um amparo, uma refrescância
para essa pessoa. E aí as políticas sociais também podem ajudar, né? Então eles trazem essa reflexão de que políticas sociais podem amparar e auxiliar esse contexto, principalmente de muitas pessoas sofrendo. Que nós possamos, então, ser mais empáticos com a sociedade e com o próximo. E para nós finalizarmos essa nossa reflexão, façamos a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez podermos aprender e refletir com a Tua luz e o Teu amor. Que Jesus nos guie, que os bons anjos continuem nos amparando e auxiliando, e que eles possam receber todas as graças de mais alto, por todo o amparo e consolo que nos doam gratuitamente. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.